a nossa vista clareou, 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 e descobrimos que o pobre tem valor, tem valor, tem valor. Minhas amigas e meus amigos, aqui é o poeta e cantor Zé Vicente, abraçando cada morador, cada moradora da Vila Centenário em Iguatu. Neste dia 1º de maio, 50 anos do primeiro tijolo posto, das primeiras reuniões, dos primeiros processos de mutirão para a construção das mais de 440 casas em mutirão, com a equipe da Diocese de Iguatu, Senhorinha, Onélia, Lauro, depois o casal de voluntários alemães, Raimundo e Uta, e depois veio a turma Onesi, Fátima Sobreira, todos e todas que fizeram parte de um trabalho imprescindível para a construção de casas em mutirão. Uma experiência histórica que eu tenho a alegria e a graça de ter feito parte da equipe. E dizer para vocês nesse dia de jubileu de ouro da Vila Centenário que só tem um jeito de conservar o brilho, a união, de superar as divisões em função das causas comuns, a boa moradia, o respeito, a paz entre vocês e sempre à disposição da boa vizinhança, da boa amizade social. É assim que nós aprendemos dos nossos mestres, Dom Mauro, do Divino Espírito que guiou o Dom Mauro e as pessoas daquela época que nos ajudaram tanto com vocês nessa grande vitória, nessa caminhada. Estou junto. Grande abraço. Em março e abril de 1974, o rio Jaguaribe registrou 3 grandes cheias. Resultado: destruição de centenas de casas da Rua dos Inocentes, Vila Neuma e Vila Moura. Grande parte dessas famílias perderam tudo. A Prefeitura e a Diocese de Iguatu, articuladas, trouxeram essas famílias para este terreno onde hoje conhecemos a Vila Centenário. As famílias moravam em barracos. Foram meses de grandes dificuldades iniciais. Tijolos foram fabricados, casas foram construídas a partir da doação dos lotes e começou então um trabalho novo, um trabalho pioneiro, comunitário, associativo. E é sobre essa história que hoje comemora-se 50 anos do início desta luta, desta resistência, deste trabalho que nós vamos mostrar neste documentário. Conversamos com muitas pessoas que fizeram e fazem parte desta história e a gente acompanha a partir de agora. Como o Iguatu presenciou aquele ano de 74, foram várias enchentes, muitas famílias ficando desabrigadas, principalmente lá na Vila Neuma e na Rua dos Inocentes. As pessoas ficaram abrigadas em grupo escolar, em igrejas, e naquela época o bispo diocesano era Dom José Mauro Ramalho, que, como ele era muito sensível às necessidades da população, ele tomou a iniciativa de conversar com o prefeito da época, que era Antônio Adil de Mendonça,
para conseguir um local fora do alcance do Rio Jaguaribe, né, para poder as famílias reconstruírem as suas casas longe do perigo de novas inundações e de ficarem novamente desabrigadas. Dom Mauro entrou em contato com uma organização inglesa, que é a Oxfam, uma organização de ajuda humanitária, e a Oxfam financiou o trabalho de construção das casas. A água invadiu a casa do Dom Mauro, ele não quis sair, embora tivesse toda a casa com água, eu fiquei com ele. E passada a seca, a enchente, né? Aí veio a necessidade, e o pessoal que perdeu as casas, vão para onde? Aí houve esse entendimento entre o prefeito, Adil Mendonça e Dom Mauro, chegaram a essa conclusão de que a prefeitura construiu o terreno, Dom Mauro a ajuda uma comunidade, da entidade da Alemanha, com a carta diocesana assumindo a direção, a coordenação dos trabalhos, foi feita uma preparação para eles lá em Campina Grande, desses tijolos chamados pré-moldados, e assim foi feita a construção da atual Vila Centenária. O Pataque de Campina Grande, que tinha o irmão Urbano lá no Pataque, que tinha inventado a máquina de construir os tijolos de cimento. Então essas máquinas foram trazidas aqui para a Vila Centenária, e o povo foi treinado para fazer os tijolos com os blocos de cimento, né? Os tijolos das casas eram blocos de cimento. E o Pataque enviou também o seu Antônio, mestre de obra, que passou, acho que mais de um ano aqui dentro da Vila Centenária, orientando o trabalho de construção das casas. E o trabalho todo financiado pela Oxfam, com o apoio da equipe, Lauro, Onélio e Senhorinha, que trabalharam através da Caritas na organização das famílias aqui. Não foi uma tarefa fácil não, porque as pessoas se organizavam, muitos se conheciam, porque vieram de locais onde já tinham conhecimento, né? Mas não tinha essa experiência de trabalhar conjuntamente, né? Então quem sabia, quem era pedreiro, tinha essa tarefa de ajudar na construção das casas, o outro era servente, o outro era carpinteiro, o outro ia roçar o mato para poder fazer os alicerces, e assim foi sendo distribuídas as tarefas e organizando para todo mundo participar e todo mundo contribuir, e também todo mundo ter a possibilidade de adquirir a sua casa. Eu sou filha de Terezinha, de 5 filhos eu sou a terceira, né? Terceira filha, e na época das enchentes, né? Que destruiu as casas da Vila Neuma, que nós viemos para cá. Na época eu tinha 4 anos de idade. E aí a gente recordando a construção da Vila Centenário, o meu pai, o Francisco de Assis, ele era pedreiro e ele foi, né, como pedreiro, ele foi muito importante nesse processo de construção, né? Eu lembro que a casa da minha mãe, a casa da minha avó, foi ele que construiu, como também várias outras, né, porque era um mutirão. E as mulheres, eu lembro de eu vindo para o momento das construções com a minha mãe e outras mulheres trazendo o almoço, né, o alimento desses homens que trabalhavam em mutirão, construindo, né, essas casas. Eu morava na Vila Neuma, era casada, meu marido viajou, né, para trabalhar em Jucás, eu fiquei grávida. E quando, em março de 74, no dia 10 de março, me lembro como fosse hoje, foi a primeira enchente. Uma enchente razoável, que deu para a gente se manter dentro de casa. Só que na segunda já não teve mais como a gente permanecer. Perdemos tudo, ficamos só com um lambinho molhado dentro de uma trouxa e ficamos lá em cima da ponte esperando alguém para nos salvar de lá, né? Aí veio os carros da prefeitura e me levaram para o Parque da Exposição, que tinha o nome de Alípio na era, que era o Clube do Vaqueiro. E quando pensamos que não, lá também foi inundado. Lá inundava, nós da exposição para gente atravessar para vir para o centro, com água por aqui. Aí um dia eu me enganchei na cerca, ia morrendo enganchada com o bucho pela boca também, dessa de ganhar neném, né? Aí nós viemos para cá, fizemos a nossa barraca, a maioria das famílias de lá fizeram as barracas. A nossa barraca, onde hoje é o posto de saúde, o PSF, e se instalamos lá. Eu lembro que a gente saiu da Vila Neuma, fomos para casa de parentes na José de Alencar, né? Eu morava na rua Manuel Camilo, na Vila Neuma. De lá a gente foi para
para a rua José de Alencar, para casa de parentes. Aí lá a água invadiu lá, vem nós de volta, né? Fiquemos rolando por aqui, aí viemos aí para a Casa dos Americanos, que o prefeito jogou a gente ali, né? Um monte, a multidão de gente ali na Casa dos Americanos. A gente dividia casa para 2, 3 famílias. Aí foi se organizando, meu pai ficou aqui na vila para poder conseguir o chão dele, né? Quando ele conseguiu, aí foi para a Vila Neuma, tirar os tijolos da casa velha e madeira. Aí construiu 2 vãozinhos e a gente ficou debaixo. E eu cheguei aqui com 13 anos na comunidade, nós já viemos para a nossa casa, que eu não vim de enchente, né? Aí foi doado o terreno, que doaram a meu pai. A gente já veio, só que a gente passou muita dificuldade. Por quê? Sem água na época não tinha. A gente tinha que lavar roupa no rio. Meu pai fez um tanque que a pipa vinha e enchia o tanque. E água para beber, se quisesse beber, nós ia buscar na Veneza. E a roupa era no rio. E assim, não tinha energia quando a gente chegou aqui. Não tinha água, não tinha nada, de jeito nenhum. Como é que era a questão da água? Antes não tinha, era uma dificuldade danada, a gente cavava cacimba na frente da casa ali, onde era a casa de vocês, a gente cavava cacimba ali para cozinhar, para beber, para tudo. Aí depois foi que o prefeito mandou o carro-pipa para abastecer a gente, sabe? As pessoas pegavam água aí no chafariz, os carros do Berto, do Daia, vinham deixar na pipa, no trator. E a Eu história? vim com meus pais porque a gente morava na Vila Neuma, a água invadiu a Vila Neuma, destruiu a nossa casa. Aí a gente veio morar no Alto Jucá, na casa de um tio meu, Raimundo Teotônio, irmão do meu pai. E meu pai fazia esses blocos de tijolos, esses tijolos de cimento. Aí era assim, um ajudando o outro. Fazia os blocos, aí ele trabalhava numa casa que estavam construindo, para ter direito aos blocos de cimento, para construir a nossa. E assim foi como ele conseguiu construir a nossa casa. Meu pai veio para cá, aí nós ficamos de barraca, né? Aí foi fazer os tijolos, quando nós chegamos aqui só tinha o quê? Só a casa de São Augusto, só tinha umas 2 casas, né? Aí o resto tudo era de lona. Isso aqui tudo era lona, né? Às vezes nós ia pegar água lá no Daia, né? Porque aqui faltava água, né? E nós ia pegar no Daia. Era sofrida a vida aqui. Mas eu gostava da vida sofrida. Meu pai trabalhou junto com o Dom Mauro aqui na fundação da Vila Centenária. Que era o bispo da O bispo da época aqui de Iguatu. Ele desapropriou e comprou esse terreno e aqui nasceu a Vila Centenária. E eu vou dizer uma coisa, a gente só sabe quem está com suas casas inundadas, perdendo. Aí você sabe, quando chega uma pessoa que lhe dá apoio, você sabe o valor. Ele participou aqui, não só, ele além de participar, ele vinha dar assistência aos moradores que moravam aqui, estavam nos barracos aqui. Ele visitava às vezes 2, 3 vezes por dia, para saber se estava faltando alguma coisa. Ele sempre pensava no próximo. E aí, depois da presença da equipe da Diocese aqui, foi organizado o primeiro grupo de lideranças no bairro Vila Centenário. Esse grupo chamava-se Grupo dos Animadores Ativos. Então, eram representantes, né, das famílias, das barracas, e esse grupo começou a se reunir, e era muita reunião. Depois de muitas conquistas, resolveu criar a Associação de Moradores do bairro Vila Centenário. E foi a primeira associação de bairros criada em Iguatu, foi a da Vila Centenária, criada no dia 18 de outubro de 1981. E essa associação escreveu o estatuto, teve a assembleia, teve a primeira eleição, a primeira diretoria, que teve como presidente a Maria Monteiro, que não mora mais aqui hoje, mas várias lideranças que já eram do grupo dos animadores ativos. Aí era a luta por as casas, ela vem a luta pela energia, a luta pela lavanderia para as mulheres ganharem... eram lavadeiras profissionais, aí vem a luta da capela, vem a luta pelo calçamento, tá entendendo? Aí vem a luta pela igreja.
Então, a comunidade organizada em uma associação de moradores contribuiu bastante para hoje a gente possa dizer assim, tudo que a Vila Centenário conseguiu foi com muita união das famílias, da comunidade, com muita luta, com muito esforço. Meu pai, doutor Gundim, juntamente com o seu Benjamin, não mediram esforços para que hoje todo mundo tivesse aqui casas para morar, a Capela de São Pedro, o PSF, ou seja, tudo que tem de bom para os moradores da cidade, do bairro Vila Centenário, né? E o meu pai, como todo mundo conhece, ele conheceu, né? Porque fez 25 anos agora da partida dele, né? Fez 25 anos, mas ele deixou um grande legado, né? E a Vila Centenário é um dos maiores legados que eu acho que o meu pai deixou no Iguatu. Dos primeiros fundadores, né? Foi presidente do bairro, né? E ajudou na construção da igreja, né, de São Pedro, o PSF, né, Matadouro, aí, juntamente com o doutor Gundim, que foi o médico do povo, chamava médico do povo aqui do bairro. Sou filha de um saudoso Augusto Sobreira, um dos principais fundadores do bairro, na qual lutou muito pelo crescimento do bairro, né? Ele sempre foi uma pessoa dedicada, sempre quis o melhor para todos, sempre teve o prazer de ajudar. Lembro demais, até da participação de muitos aqui, que para construir a igreja, a gente fazia bingos, leilões. Essa igreja foi feita por nós pedimos esmola, nós ganhávamos os sítios, né? Aí nós saímos, nós chegávamos às 5 horas da tarde, da meia-noite, né? Para poder levantar aqui essa igreja. A decisão de construção da capela foi dos próprios moradores da vila, né? Através do grupo de vicentinos. E eram vários deles que faziam parte do grupo de vicentino, que também animavam o trabalho de construção das casas aqui e de formação da Vila Centenário. Aí a pedra fundamental foi lançada por Dom Mauro e Padre Queiroga, que sempre foi um padre aqui muito voltado para essa comunidade, que deu muita atenção e teve o maior respeito por esta comunidade. Onde ele estiver, ele sempre está aqui presente, sempre que a gente precisa, ele está ao nosso dispor, como diz a história, e é essa família que a gente construiu como comunidade, como igreja, que nunca a gente pode desabandonar. Nós sabemos que essa é a terceira igreja, né? Houve-se primeiro uma igreja bem pequena, depois a comunidade construiu outra de médio porte, e essa é a terceira e a maior igreja. O padroeiro da comunidade é São Pedro Apóstolo, né? Os primeiros habitantes daqui da comunidade, que vieram da Vila Neumann, tinham o desejo de que fosse Nossa Senhora de Fátima, né? Porque é a padroeira da Vila Neumann. E no tempo, os padres redentoristas sugeriram que fosse São Pedro, porque já havia Nossa Senhora de Fátima na Veneza e Nossa Senhora de Fátima na Vila Neumann. A lavanderia da Vila Centenário gerou por mais de 40 anos centenas de trabalho e renda para as mulheres. Mas com a pandemia do coronavírus, desde março de 2020, que este espaço está abandonado. Essa lavanderia, ela acolheu centenas de mulheres que trabalhavam para manter o sustento das suas famílias. Hoje a gente se encontra com tristeza dentro desta lavanderia, com muito sentimento de perca, de destruição, que se encontra esse equipamento, que tanto já se viu esta população. Uma tristeza mesmo da gente ver ela do jeito que está, né? Hoje meu marido fiquei adoentado, porque daqui com lá ele dá uma roçada, no meio de uma roçada aí.
Agora a gente vai ver que um trabalho social realizado por uma jovem na década de 1980 iria transformar a vida dela, a maneira dela ver as relações sociais. No início dos anos 80, eu tive uma oportunidade de trabalhar na Caritas Diocesana de Iguatu. E nós acompanhávamos o trabalho na Vila Centenário. E tínhamos um trabalho de rotina, de discutir com a população seus problemas e com ela encontrar soluções. E muito interessante é que esse trabalho todo foi inspirado nas ideias de Paulo Freire. Nós tínhamos o intuito de trabalhar com o povo, mas deixando o povo ser protagonista. E como foi interessante para a minha vida essa experiência. Eu não posso deixar de lembrar aqui com muito carinho, né, da nossa amiga, da nossa companheira, da minha irmã de coração, da Terezinha de Assis. A Terezinha para nós, sempre ali, forte e determinada a resolver, junto com a população, resolver os problemas da vila, nós tivemos uma grande convivência e hoje teço a minha homenagem à vila e à minha amiga Terezinha. Em meio às dificuldades, os moradores da Vila Centenário tiveram uma conquista. O prédio do antigo matadouro, que estava abandonado, foi revitalizado e transformado em uma academia de dança. Quem explica é a professora e agente comunitária de saúde. Já há um bom tempo eu já estou aqui, não faz muito tempo, mas aí o local ele estava meio que desolado. Mas aí eu, juntamente com a minha equipe, a gente veio, a gente organizou tudo que pôde, né, para poder ficar usando do local e ao mesmo tempo ajudando a comunidade a deixar ela cada vez melhor, né? E aqui hoje funciona uma academia de dança. Hoje funciona uma academia de dança. Aberta ao público, a todas as idades. Mas eu fiz parte dessa história e faço parte e vou continuar trabalhando para nosso bairro e chamar o povo para a gente se unir para nós se fortalecer. Hoje o bairro Vila Centenário, nós temos que agradecer a doutor Adildo Mendonça, o prefeito na época, que doou a nós, juntamente com o Dom Mauro, a equipe que ele trouxe, o Dom Mauro trouxe. Então nós precisamos hoje se fortalecer mais. Nossa comunidade está crescida hoje. Então nós precisamos chamar o povo para nós se unir, para nós começar a cobrar outras coisas do poder público. Um projeto para crianças de vulnerabilidade social, que acabou. Era para cobrir essa quadra, era para ser uma cor bonita. E a ocupação do antigo? Do antigo Antônio Albuquerque, que é uma coisa que está abandonada. A gente vê esse prédio destruído, que foi um prédio que formou tantas crianças daqui desse bairro, e que o que é que se precisa, a gente fica se perguntando. A partir do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica passou a ter um papel importante na promoção social, como lembra o Monsenhor Queiroga. Deus não nos criou para a miséria, Deus nos criou para a vida digna. Então, um trabalho assim de conscientização das pessoas, de formarem trabalho social, comunidade, né? Em nome da nossa amiga e saudosa Terezinha de Assis, sintam-se todos abraçados. Parabéns e que vocês continuem sendo esse povo protagonista e que luta pelos seus direitos e por conquistas sociais importantes para todos. Nós somos muito felizes por toda essa trajetória, eu me sinto feliz, passamos por muito momento difícil, Honora, mas eu me sinto feliz, que foi aqui que eu me aprendi, foi aqui que eu me formei, aqui que eu me criei, e aqui que hoje eu estou permanecendo viva e com fôlego.
Então a vila é tudo isso para você. A vila é tudo para mim, mais alguma coisa. Primeiro, desejar para este bairro toda a eternidade do mundo e agradecer pelo que hoje sou, onde cheguei, pelo que eu aprendi durante o meu viver nessa comunidade. Vocês não têm a ideia do quão eu pude absorver dessa ideia comunitária que a Vila Centenário hoje para mim é exemplo no mundo, a começar pelo seu início, né, quando de forma de multirão a gente viu os nossos pais, né, nossos avós, falo pelos mais novos, construindo esta Vila Centenário há 50 anos atrás. Beijos para vocês, parabéns Vila Centenário e muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo. Deixa eu agradecer a Deus pelo fato de comemorarmos 50 anos da Vila Centenário e que venha muito mais. Em cada família, em cada coração de moradores aqui da Vila Centenário, há uma marca de uma história de sofrimento, mas sobretudo de superação, graças à união e trabalho dos moradores. Conquistas foram alcançadas e essa história serviu de inspiração para outros projetos aqui em Iguatu, Chapadinha e João Paulo II. Que história bonita! Parabéns, Vila Centenário! Viva!